Bom, pessoal, bom dia. Deixa eu ligar o cronômetro aqui. É um prazer falar com vocês. Meu nome é Fernando, eu trabalho na Magalu Cloud, mais recentemente agora, do ano passado para cá, mas eu já tenho 20 e poucos anos de empresa. Trabalho como Tech Lead no time de plataforma aqui da Magalu Cloud, então nós estamos trabalhando aí desde o ano passado na construção do sistema de observabilidade interna aqui da Magalu Cloud. Tiagão, se quiser se apresentar aí. Bom dia a todos. Eu sou o Thiago, sou desenvolvedor do time aqui de plataforma na Magalu Cloud, junto com o time do Fernando. Estou aqui na Magalu Cloud está mais ou menos um ano e pouquinho, mas de empresa já estou quase 4 anos. Bom, vamos à apresentação então, pessoal. Vamos falar um pouquinho do sistema de observabilidade que foi construído para o uso aqui interno na Magalu Cloud, tá? Contando um pouco de uma história e dando um contexto de qual era a nossa situação até o momento, nós tínhamos aqui dos itens aí de observabilidade, a gente tinha logs. Como é que são os logs, né? A maioria dos casos, a gente tem aplicações que cospem o log no output normal, e aí a gente tem um componente que raspa esses logs, né, e joga isso no sistema de log gerenciado, né. A gente tem algumas aplicações que instrumentam logs e mandam o log instrumentado, parseado, bonitinho, mas a grande maioria é o output dos logs que vai para um sistema gerenciado de logs. Esse sistema ele também permite você pegar um trecho do log, por exemplo, fazer uma métrica customizada. Olha, quando der um match em determinado trecho aqui, gera uma métrica customizada para mim, né? Algumas aplicações, o pessoal usa uma biblioteca onde você instrumenta métricas e você deixa um endpoint disponível lá. E aí, como nós estamos falando aqui de aplicações em cloud, clusters Kubernetes, então a gente tem os Prometheus dentro de cada cluster raspando esses endpoints. E aí a gente tinha as métricas disponíveis nesses Prometheus. Então, um ambiente bem espalhado, né? Nada centralizado. E a gente tinha também uma solução de APM do mercado. Então, temos várias soluções, vários vendors. Então, a gente usava uma solução dessa e as aplicações que rodavam lá normalmente eram aplicações críticas, né? Porque apesar dessas soluções serem muito boas, elas têm um custo bem elevado. Então, não eram todas as aplicações que usavam esse APM de vendor, né? Então, esse era o contexto até determinado momento. E é interessante que esse ponto que o Fernando comentou, nesse passado distante e também um passado recente, esse contexto era apresentado alguns problemas. E quais eram esses problemas, né? Dentre eles que a gente pode ver na apresentação, o uso de algumas aplicações era restrito. Pelo fato de ser um vendor pago, nem todas as aplicações do nosso parque tecnológico era monitorada. E além de nem todas as aplicações usavam essa ferramenta, também o acesso era restrito. Nem tudo do respectivo time tinha acesso a essa ferramenta. Com isso, foram criando monitoramentos alternativos, né? Times que não estavam usando esse vendor pago, começou a subir outras soluções de monitoria para as suas aplicações. Com isso, começou a evidenciar uma complexidade dessas implementações e soluções, tanto de manutenção quanto de instalação, né? E quem usava o vendor pago, a gente começou a ver que gerava um vendor lock-in, né? Uma dependência muito grande pela aquele fornecedor.
com isso, criando essa dependência, a gente ficou muito atrelado ao contrato. Com isso, o custo foi crescendo também, em termos de recursos, volume e até mesmo o formato de cobrança. Chegando até num determinado momento que a gente não tinha realmente o controle de gastos, não tinha nem a gente não conseguia não fazer a projeção desse custo, né? E aí quando usava soluções alternativas, o desempenho também era muito ruim. Por exemplo, os recursos dos seus agents, sobrecarga nas aplicações. Tiago, por favor, só um minutinho, só o seu microfone está falhando. Se você puder dar uma Falhando. mexidinha aí na conexão, ele está meio que craquelando o áudio. Vê se você consegue resolver aí. Tá. Vocês estão me ouvindo agora? Parece ser alguma coisa no microfone, alguma coisa no conector. Não sei se como é que é o seu conector aí. Espera aí que eu acho que eu vou trocar então. Espera aí. Ok, valeu. Vocês estão ouvindo agora? Vocês estão ouvindo? Você trocou de microfone ou é o mesmo? Ainda tá chiando, o pessoal tá no chat falando aqui que tá Alô? posso fazer uma Vocês estão sugestão? ouvindo? Ainda tá com problema. Vamos fazer uma sugestão. Eu vou te dar uma sugestão. Fernando, se você puder só sumir um pouquinho para ele poder fazer uma desconexão e conectar novamente, a gente agradece para resolver esse problema técnico aí. Desculpa aí, gente. Problemas técnicos acontecem aqui no DevOps Experience. Pode ser, Fernando? Tranquilo? Você consegue ver Pode se... ser. Vou continuar Isso, aqui. beleza. Rapidinho aí ele já reconecta e vê se resolve lá. Obrigado, gente. Vamos dar continuidade aí. Valeu, Fernando. Valeu, Thiago. Tamo junto. Logo depois desses problemas que o Thiago citou, né, que a gente teve a gente estava com a solução anterior, a gente observou no mercado ali a evolução, né, a maturidade das ferramentas de observabilidade. Então a gente viu que estava rolando uma padronização de SDKs e APIs. Nós vamos falar um pouco mais para frente do OpenTelemetry, né, que vinha lá do OpenCensus. Então a gente viu que tinha uma grande padronização disponível no mercado. A gente viu a estratégia de instrumentação de código. Então, apesar de ser possível fazer alta instrumentação das aplicações, a gente viu nessas SDKs e a possibilidade dos desenvolvedores instrumentar o código como tendo o maior controle daquilo que é gerado, né? Então, as informações que precisariam ser monitoradas, a gente teria o controle nas nossas mãos para realmente expor aquilo, né, com controle, com precisão. Informações de negócio seria possível dentro do código. Ninguém melhor do que os desenvolvedores sabem exatamente o que deveria ser exposto e monitorado, então isso ficaria bem na mão deles. E assim, várias ferramentas open source surgiram, ferramentas bem robustas, debaixo do guarda-chuva da CNCF, com todo o suporte, ampla documentação, comunidade altamente participativa em cima dessas soluções. E dentro de casa a gente tinha um time, né, que foi formado, um time capacitado, com bastante conhecimento técnico necessário, contexto de negócio da empresa. Né? Esse time era multidisciplinar, então dentro do time você tinha pessoas com bastante conhecimento em várias áreas técnicas, né? Desenvolvedores, infraestrutura, banco de dados. Então a gente teve pessoas com todas essas skills disponíveis. Sempre quando a gente tinha algum problema na implementação ou quando o ambiente já estava em produção, a gente conseguia já de imediato atuar e resolver esses problemas.
E a gente tinha também a capacidade de customizar e evoluir essas ferramentas. Então, tem a implantação default de uma ferramenta, olha, como é que a gente faz a integração com uma outra ferramenta, como é que a gente evolui, entrega alguma coisa a mais. Então, dentro desse time, nós tínhamos toda essa capacidade técnica de conduzir esse projeto. Tá? Vocês estão agora me ouvindo? Aí sim, Thiagão, manda Ah, bala. tirei tudo aqui, tirei fone e tudo. E aí, quando a gente vê essa complexidade e o time capacitado e essa decisão de trocar ferramentas de APM, a gente realmente começa do início, que é o conceito de observabilidade. Para a gente trabalhar com soluções de observabilidade, a gente tem que entender o seu conceito. Né? Primeiro ponto, observabilidade ela não é um booleano, tem ou não tem. Observabilidade é um nível, e esse nível está relacionado ao entendimento de vários comportamentos do seu sistema. Se você entende poucos comportamentos do seu sistema, quer dizer que o seu nível de observabilidade está baixo. Se você entende muitos comportamentos do seu sistema sem precisar olhar o código-fonte, quer dizer que o seu nível de observabilidade está alto. Então, é muito importante saber que observabilidade está relacionado com o entendimento do comportamento do seu sistema, sem precisar olhar o código-fonte. E aí, para isso, a gente tem que entender os três sinais de telemetria: métricas, logs e traces, né? Uma breve descrição deles, né? Que são os traces, né? São os rastros de uma requisição. Então, ponta a ponta, quais são as etapas que dão nome de spans, né? Daquela requisição. Em relação às métricas, métricas é uma unidade numérica referente a um valor de alguma coisa. Fechamento de pedido, pagamento com forma de cartão, isso é uma unidade numérica de um valor que dá para fazer uma consulta, uma análise em um determinado período de tempo. Ou seja, a quantidade de pagamentos realizados na última hora. Então, isso como sinal de telemetria, isso é uma métrica. E os logs, que são já mais conhecidos, é a descrição de uma determinada parte ou uma operação. Pode passar, por favor? A partir do momento que a gente tem esse entendimento de o que é observabilidade e os sinais, o que a gente começou a fazer? Começou a testar e estudar as ferramentas. Nem todas a gente testou, mas muitas a gente estudou. Por exemplo, Grafana Tempo, Prometheus, Corroot, Jaeger, OpenTelemetry, Victoria Metrics, Mimir, entre outras aí. A gente testou, a gente fez POCs e muitas a gente estudou, leu, entendeu, para que a gente conseguisse ter uma ideia do que a gente queria, né, nessa migração de solução de APM. Pode passar. E depois que a gente estudou, fez POCs, tudo mais, chegamos num ponto que e agora? Qual o caminho que a gente vai tomar? Onde a gente vai começar? No próximo. E para isso a gente teve que tomar algumas decisões, né? Ou melhor, né? A gente teve que ter algumas premissas. E aí esse é um ponto bem importante para quem está no começo dessa criação dessa solução de observabilidade dentro da sua empresa, não abracem tudo, porque é muito grande. Acho que o primeiro passo, o primeiro estágio, assim, tentem resolver o problema mais forte, ou o pior problema, né, que está acontecendo. E para a gente aqui, qual que era o principal problema? Era o gerenciamento de traces em métricas. E realmente era um problema bem grande nosso, então a gente decidiu atuar nesses dois sinais de telemetria e a gente despriorizou
os logs, porque log a gente já tem, né, já tinha e ainda tem uma solução, talvez não é a ideal, mas tá lá. Então a gente quis focar nos traces e métricas. Próximo. E uma outra tomada de decisão, a gente adotou a utilização do OpenTelemetry. Isso para não ficar presos a vendors e soluções. Então, o que é o OpenTelemetry? O OpenTelemetry ele é um conjunto de padrões e ferramentas que são independentes de fornecedores. É um projeto open source, né? Ele já é graduado pela CNCF, ele padroniza a geração. Quando a gente fala que padroniza a geração desses dados de telemetria, a gente está falando lá na instrumentação das aplicações. Ele padroniza o envio, então, pelo protocolo OTLP, ele padroniza também a ingestão desses dados, como, por exemplo, o OpenTelemetry Collector, e também ele faz a padronização de transformações e até mesmo a apresentação, né? Ele não apresenta os dados, mas a forma com que ele interage com outras soluções, há uma padronização na apresentação desses dados de telemetria. O próximo. A gente teve essas análises colocadas numa planilha, a gente chama de matriz de decisão. Então, não foi só uma, o Thiagão citou um exemplo ali de várias ferramentas que a gente analisou. Então, no sinal de tracing, por exemplo, a gente colocou lá a ferramenta A, ferramenta B, ferramenta C. No sinal de métricas, ferramenta A, ferramenta B, ferramenta C. E a gente teve alguns itens, né? Aqui está um exemplo de matriz de decisão, ela não está completa, os análises aqui também são fictícias, mas é só um exemplo para vocês terem do tipo de análise que precisa ser feita para ser tomada a decisão, qual é a melhor ferramenta, aliás, qual é aquela ferramenta que melhor te atende, né? Tem N empresas, cada empresa tem uma forma de trabalho, tem uma estrutura diferente, então a ferramenta que melhor atende a empresa A pode não ser a melhor que atende a empresa B. É por isso que o time multidisciplinar aqui, e com contexto de histórico de empresa, também ajudou no ponto, né? Então, tem algumas coisas assim que são obrigatórias, né? Essa solução é escalável, então imagina uma solução que receba um volume de acessos muito grande em cima de uma liquidação, por exemplo. Então, a solução precisa ser escalável, né? Ao mesmo tempo que ela é escalável, ela precisa ser financeiramente viável, né? Então, não adianta você ter todo o poder de escala, mas você gastar rios de dinheiro. Então, tem que ter um certo equilíbrio ali, né? E assim sucessivamente, não vou citar todos os pontos aqui, mas isso precisa ser analisado e essa matriz de decisão foi de grande valia para a gente, para no final das contas a gente tomar a decisão qual solução a gente iria usar ali no início do projeto, tá? E aí, a partir disso, a gente montou um desenho de arquitetura para essa solução nossa. A gente fez questão de não trazer os nomes próprios, por mais que depois a gente vá falar quais são as ferramentas que a gente trabalha, mas a gente fez questão de apresentar para vocês um desenho de arquitetura baseado em conceitos. Não só baseado nas ferramentas, porque iria dar um ar, ia soar muito como uma receita de bolo. E o que a gente não quer é isso, né? O Ctrl+C, Ctrl+V. Eles estão usando isso, eu também vou usar. Não. É muito importante discutir os conceitos, né? E para poder criar um desenho de arquitetura ideal. E aí, baseado nos conceitos, o que a gente fez, né? E o que a gente criou? A gente recebia e ainda recebe dados de telemetria vinda de várias origens. Por exemplo, as aplicações que estão no Magalu Cloud, as aplicações que estão no GCP,
e até mesmo dispositivos, sendo smartphones ou browser em si. Tudo isso, a gente recebe esses dados de telemetria dessas origens e a gente centraliza num único coletor, né? Que no caso a gente adotou o OpenTelemetry Collector, pela padronização desse recebimento desses dados de telemetria. É muito importante saber que observabilidade ele é um problema de Big Data. São dados brutos que vocês recebem, né, que no caso a gente também recebe, e o que a gente quer fazer com esses dados? Qual a decisão que a gente tomou? Primeiro, a gente precisava ter um tracing back-end, uma solução que fazia essa gestão de traces e gerava as red metrics, que são throughput, rate e erro. Na verdade, rate, erro e duration, né, das requisições. A gente queria ter uma solução de time series database para as métricas. Essa solução ela tem como ponto principal o armazenamento de dados em séries temporais, ou seja, a gente consegue consultar essas métricas em períodos de tempo. A gente também escolheu trabalhar com OLAP Database, nada mais é que processamento de dados analíticos de maneira online, porque a gente recebe dados brutos, só que não dá para apresentar dados brutos para os usuários, para os times daqui. Então, a gente precisava, de alguma maneira, ter uma ferramenta que proporcionasse essa apresentação de dados analíticos de uma forma online. A gente quis trabalhar com Object Storage, muito para fazer o armazenamento de longo prazo e com baixo custo, porque ter um armazenamento longo prazo em disco, o custo é alto. E ao final das contas, a visualização desses dados, a gente escolheu já uma ferramenta que a gente trabalha para ficar mais fácil a aceitação dos times que iriam usar o nosso sistema. Aqui nós vamos entrar num pouco de detalhe agora das ferramentas que a gente adotou, né? A primeira delas, o Thiagão já deu uma boa descrição aí do OpenTelemetry. Então, aqui do lado direito, a gente tem a arquitetura do OpenTelemetry, né? A pipeline dele, como funciona. Então, a gente tem ali do lado esquerdo o que eles chamam de receivers. Então, nos receivers, você pode plugar diversas soluções, né? Tanto no padrão OTLP, que é o protocolo que o padrão ali do OpenTelemetry, você pode ter outros receivers, né? Você pode ter Prometheus enviando dados direto por exemplo, direto para o OpenTelemetry. Você pode ter o OpenTelemetry buscando esses dados, né? Então, nesse caso, ele trabalha tanto no modelo push quanto no modelo pull. Então, você tem endpoints abertos e você também consegue fazer o OpenTelemetry buscar isso. Dentro dele, na camada intermediária, são os processors, né? Então, você tem N processors construídos que você adiciona labels em métricas, por exemplo. Você faz a geração de red metrics, por exemplo. Você trabalha com arquivos. Você customiza tudo aquilo que está sendo que está passando por ali. Você consegue fazer controle daquilo que você quer descartar. Você consegue implementar uma política de sampling. Enfim, tem N processamentos, né, tem N processos. E do lado direito, os exporters, né, para onde esses dados vão. Então, tem várias empresas que constroem exporters e plugam no projeto do OpenTelemetry. Então, por mais que você tenha uma padronização na hora de envio, se você trabalha com um vendor, por exemplo, você pode no exporter enviar isso para um determinado vendor, ou você envia isso para uma solução própria sua. Então, o OpenTelemetry, por ser um projeto altamente colaborativo, você tem empresas também desenvolvendo módulos ali, desenvolvendo receivers e exporters para ela também poder usar essa solução.
né? E ele tem dois grandes modos de trabalho, né? Aqui embaixo a gente tem duas topologias, o modo gateway e o modo agent. O modo gateway é um modo centralizado, é um modo que a gente escolheu trabalhar, então você tem um único gateway e você tem todas as origens enviando informações para ele. Então, assim, você pode ter aplicação instrumentada rodando numa VM, rodando num pod dentro de um cluster Kubernetes. Você pode ter um agent dentro do cluster, ou você pode trabalhar com um sidecar ali do lado do pod, fazendo algumas coletas, enviando isso para um coletor centralizado. Do lado direito você tem isso que eu acabei de falar, né? Do agent distribuído. Então você pode ter diversos agents na origem, né? Tem algumas vantagens. Você pode implementar diversas políticas no agent lá na sua origem, que roda do lado do pod, do lado de uma VM, no cluster. Você pode implementar uma política, vou dar um exemplo aqui, uma política de sampling em determinado cluster, em determinada aplicação, só depois, ou então você processa esse dado, ele já vai com alguns labels, por exemplo, só depois você manda isso para um coletor principal, ou então você pode mandar isso direto para um back-end, né? Você tem uma maneira mais customizada, só que ao mesmo tempo ela é mais espalhada, e isso aumenta um pouco a dificuldade de manutenção. Então, imagina a gente começando o projeto, a gente queria que fosse o mais simples possível ali para a solução não tomar uma proporção e a gente ter dificuldade na manutenção. Então, o modo gateway foi o modo que a gente adotou. A segunda solução que a gente adotou no início foi o Grafana Tempo, que é o processamento de três. Essa arquitetura ela está disponível no site oficial do Grafana Tempo. Ele te permite trabalhar num formato de deployment onde você tem, dentro do cluster Kubernetes, você tem um único deployment e esse único deployment ele faz todos esses papéis. Ou então você pode optar por um deployment distribuído, onde cada caixinha dessa, se você olhar dentro do cluster, você vai ver cada caixinha dessa é um deployment separado. Então, você tem customização separada, você tem um auto-scaling separado para cada deployment desse. Então, do lado esquerdo ali, nas caixinhas azuis, é o caminho de escrita dos dados. Então, você tem ali em cima dados sendo enviados, no caso pelo OpenTelemetry, mas o Grafana Tempo também, pelo padrão do protocolo, ele também aceita outras soluções. Então, você tem a parte de entrada ali no que ele chama de distributor. Depois ele joga para o ingester. O ingester é o componente mais sensível e principal ali, porque o ingester ele processa isso, guarda em cache local. Então ele tem um cache ali em disco persistente, em memória. Logo na sequência ele joga esses dados no bucket para armazenamento mais a longo prazo. E ele também fica disponível com esses dados para o query, que está ali do lado direito, né, a caixinha verdinha, para ele fazer query real-time. Então, o bucket, ele tem um armazenamento histórico, mas imagina vocês fazendo query o tempo todo ali, com dados em tempo real, no bucket. Então, tem um esquema de trabalho ali onde você fala, olha, a partir de tanto tempo eu quero guardar esses dados no bucket. Essa janela de tempo é uma janela de maior uso, então você tem métrica ali, olha, como é que são as queries, né? Qual que é a janela de tempo ali que a galera mais usa? 1 hora, 2 horas. Então, esse tempo ele fica armazenado no ingest. Então, quando vier query com real time, com a janela de tempo mais recente, a query é instantânea, já volta com os dados. Se a pessoa fizer uma query com uma janela mais longa, aí sim ele faz uma composição dos dados daquilo que está em memória e daquilo que está no bucket. E ali do lado esquerdo ele tem uma caixinha chamada Metrics Generator. Todo o spam que passa e é armazenado, ele gera as head metrics que o Thiago comentou. Então ali a gente tem a informação da quantidade de requests por segundo, a gente tem a latência, a gente tem a taxa de erro, é esse componente que gera essas métricas. Esse é o segundo componente que a gente usou, que é o Mimir. O Mimir ele é um Prometheus escalável, né? O Mimir ele tá junto com o Cortex ali, né? O Mimir foi um fork do Cortex, mas ele segue a mesma linha do Thanos, por exemplo. Então é uma solução que usa o padrão Prometheus, porém ela é escalável tanto horizontal como vertical.
Então, baseado no alto volume de métricas que a gente ia receber, a gente tinha que ter uma solução escalável de Prometheus. Ele trabalha muito parecido com o tempo, ele também tem, se você olhar, os nomes são muito parecidos, né? Do lado esquerdo ali, ele tem o path de escrita, então ele chega nos pods do distributor, se é processado, enviado para o ingester fica com essa camada de cache, ele joga isso de tempo em tempo para o bucket. E do lado direito você tem as leituras. Né? Então você tem o query front-end, você pode habilitar ou não um cache. Né? Esse cache pode ser main cache, pode ser Redis, ele te dá opções. Então você habilita o cache. E se não tiver no cache, ele faz a query direto no ingester. Se a query for um tempo muito longo, né? Ele vai compor os dados que estão no ingester e ele vai bater no Stargator, que é o módulo que vai direto no bucket. Então, o query compõe isso e retorna os dados para você poder visualizar isso no Grafana. Uma outra solução que nós estamos adotando aqui é seguindo o conceito que o Thiagão falou de OLAP. Então, esse é um banco de dados analítico, o ClickHouse. Você pode trabalhar nele com réplicas, dados replicados em N-pods. Você pode trabalhar com sharding, então ele reparte esses dados em vários pods. Então, numa estratégia de alto volume de escrita, você pode habilitar N shards. Então, você tem um poder de escrita muito grande. Na hora de leitura, você habilita muitas réplicas. Ele faz uma leitura bem rápida para você. É um banco de dados colunar. Ele é específico para e muito utilizado para Big Data. E você tem um componente lateral ali que ele chama de Keeper. Inicialmente ele trabalhou com o Zookeeper, agora ele tem o ClickHouse Keeper. Então, se você tem uma estratégia ali de sharding e de replicação, esse Keeper é fundamental. Ele guarda esses metadados de tudo aquilo que está entrando e ele sabe, olha, está entrando determinado dado, eu preciso fazer a replicação disso para os outros pods. Então você tem esse Keeper trabalhando junto com o ClickHouse. E ali embaixo ele tem uma camada de Object Storage, então você armazena isso. Ele também tem a camada quente, que fica persistente em disco. Você também tem a opção de armazenar isso no bucket, colocar dados a longo prazo, trabalhar esses dados. Então você tem muito mais possibilidade de trabalhar esses dados e jogar isso num bucket. Todas essas soluções que a gente falou do lado esquerdo ali, na forma de instalação, essas soluções suportam todos os formatos de instalação. Então, você pode instalar numa VM, você pode usar um container para subir na sua própria máquina, sobe com Docker, ou então esse mesmo container, você pode usar o repositório oficial da ferramenta, que eles oferecem um Helm chart para você instalar no cluster. Eles também oferecem Operator, caso você queira instalar a solução via Operator. O operator ele facilita demais a questão de atualização de versão, as operações, principalmente em banco de dados, né, no caso do ClickHouse. Quando você trabalha com o operator e você precisa fazer alguma operação vou dar um exemplo aqui de scale up, scale down, né? Você chega no operator, no arquivo de definição do banco de dados, olha, eu quero aumentar a minha quantidade de réplicas. O operator faz tudo isso para você. Né? Então, o operator ele tem uma codificação ali, ele entende aquilo que é o resultado esperado quando você aplica a nova configuração lá no Kubernetes. Ele entende, olha, eu preciso escalar, eu preciso fazer scale down. Então, ele faz isso numa sequência, sem que você perceba e sem que a aplicação fique instável. Tá? Então, é uma boa dica vocês estudarem operator, ele ajuda bastante, tá? E essas soluções na questão de monitoramento ali, elas têm um exporter embutido, então quando você instala o Tempo, quando você instala o Mimir, quando você instala o ClickHouse, você tem os endpoints de serviço ali, se você bater no barra métricas, ele já te cospe todas as métricas ali no formato Prometheus. Então você tem um Prometheus interno ali para você criar um monitoramento da sua própria stack, você configura os jobs script no Prometheus, ele raspar todas essas métricas. Automaticamente você já tem as métricas dentro do seu próprio Prometheus. E aí no Grafana você pega os dashboards, né? Você tem dashboards oficiais do Grafana Tempo, você tem dashboards oficiais do
do Grafana Mimir, do ClickHouse. Então, facilmente você importa o dashboard no Grafana, aponta para o data source do seu Prometheus e você já tem todo o monitoramento da sua stack. E você também pode usar ali o Alert Manager do próprio Grafana, por exemplo, para você criar alertas. Ele já vem também, no caso do tempo, no caso do Mimir, ele já vem alertas prontos, você pode importar esses alertas e você já tem todo esse monitoramento bem pronto para ser usado. E do lado direito, no próprio repositório do Grafana, ele tem um exemplo ali que vocês podem fazer o clone desse repositório. Você sobe isso com Docker Compose. Então ele tem uns exemplos ali de uma stack inteira, onde o próprio Grafana ele gera esses dados com K6, ele joga isso no OpenTelemetry Collector e ele depois processa isso e joga no Grafana Tempo, no Mimir. Ele tem outros sinais ali, né, de lock, do Pyroscope. Mas essa stack que nós estamos falando, se vocês baixarem esse projeto aí, der um Docker Compose App na máquina de vocês e ele vai subir um endpoint do Grafana. Você abre lá localhost na porta 3000, você já vê todos os dashboards prontos e todo esse monitoramento funcionando. Então dá para brincar numa stack local para ver como é que ele funciona e a partir daí vocês tomarem as decisões. Né? E aí, a partir disso, né, então, a partir dessa adoção das ferramentas, a gente foi para uma próxima etapa, né, que era preparando para os desafios, que aqui dentro, os principais são Black Friday e liquidação fantástica. Para isso que a gente começou a fazer testes de carga, né, o famoso stress test, alcançando o throughput dessas datas, vários testes, várias baterias com script K6. E um ponto principal também é o scale. Como o nosso formato de deployment aqui é em cima de Kubernetes, então a gente queria saber a quantidade de pods escalar ou o processo de desescalar, quanto o mínimo de pods que precisaria ter. Então a gente também fez esses testes em scale up e scale down. A gente fez em torno de mais de 76, algo assim, 73, 76 baterias de stress test. E durante as baterias e após, a gente viu que precisava configurar em relação à nossa própria infraestrutura mesmo, alguns ajustes no Kubernetes. Durante o processo de teste de carga, né, a gente viu que novas versões dos componentes foram surgindo e a gente foi atualizando essas versões. E o principal para, vamos dizer, customizar toda essa stack aqui dentro foram as configurações dos componentes. Então, a gente teve que configurar o processamento de workers, essa stack ou esses componentes, né? Mimir, Tempo, Collector, eles trabalham muito com workers. Então, a gente teve que configurar esses processamentos de worker, a gente teve que também configurar o timeout entre a integração entre um componente com o outro. A gente também teve que configurar a taxa de ingestão, porque como a carga é muito alta aqui, a gente teve que subir essa taxa de ingestão. A gente teve que configurar também o limite de memória para esses pods, e também o tamanho dos batches dos pacotes nessas integrações entre esses componentes dessa stack. E depois que a gente fez o stress test, fez os ajustes de configurações, de ambiente, fomos para um próximo passo. Como que os times começaram a usar? Né? A gente teve que ter pontos estratégicos. Principalmente o foco era a Black Friday e a liquidação fantástica. Então, a gente teve que ter pontos estratégicos para isso. Primeiro, a gente montou guidelines de instrumentação automática e também orientações de instrumentação manual. Basicamente, a gente, no nosso parque aqui, as cinco tipos de linguagens mais trabalhadas é Java, Python, Go, .NET e TypeScript, Node,
React. Então, a gente montou guidelines de instrumentações para essas linguagens, literalmente um passo a passo para o desenvolvedor, quando for instrumentar, seguir. E aí também com links para as documentações oficiais do OpenTelemetry. Montando isso para ficar mais fácil para o desenvolvedor na hora de instrumentar as suas aplicações. A gente também ofereceu, e também ainda, né, oferece o suporte técnico aos times, né, esse suporte aos times. Por exemplo, o time está com uma dificuldade de instrumentar a sua respectiva aplicação. Abre uma thread na ferramenta aqui de comunicação nossa, a gente consulta, a gente até baixa o projeto, a gente marca agenda com esse time, com essas pessoas, orienta como que ele tem que instrumentar a sua aplicação. Próximo, fazendo favor. A gente seguiu um cronograma, muito pelo fato de estar pronto para Black Friday, então a gente teve que seguir um cronograma exato, de tempos em tempos. Para isso, a gente utilizou também parcerias com os tech leaders. A gente semanalmente tinha encontro com eles para poder tirar dúvidas, para poder explicar mais alguns pontos, e eles, esses tech leaders, serem os replicadores desse conhecimento de instrumentação, de observabilidade e utilização desse novo sistema aqui dentro. E aí, com isso, a gente, semanalmente, a gente foi tendo essas agendas, orientando, dando suporte, e ao final desse tempo, né, em 2 meses, mais de 300 aplicações foram instrumentadas e começaram a usar o nosso sistema. Então, deixaram de usar o vendor pago ou até mesmo outras soluções internas daquele time, para poder usar a nossa solução. E hoje, como nós estamos hoje, estamos há quase 1 ano já com esse sistema aqui interno, nós temos em torno de 40 milhões de spams por minuto que a gente recebe, de mais de 500 aplicações. Chega hoje, sei lá, acho que 520 aplicações instrumentadas com OpenTelemetry e enviando spams para nós. A gente tem mais de 330 mil métricas por minuto sendo recebidas. A gente trabalha com 6 milhões de séries ativas. Nosso parque tecnológico aqui, ele é dividido por categorias de aplicações, então, tanto aplicações core, critical ou others, que são aplicações transacionais, estão já utilizando o sistema. A gente faz integração com o NOC, então o NOC consegue criar monitorias e alertas para que possa acionar os times caso dê algum problema. A gente trabalha com 2 buckets, com 12 tera de tamanho de bucket. Nessa nossa stack, a gente tem em torno de 345 pods espalhados aí de cada componente, 163 nodes, 1039 vCPUs, a gente trabalha com 6 teras de memória, 9 teras de disco, de tráfego de rede aí de em torno de 400 megabytes por segundo. Tudo isso é atual, tudo isso é hoje, e dentro da Magalu Cloud. Falando um pouquinho de Magalu Cloud... Volta só um pouquinho, Fernandão, Pode voltar? volta só um pouquinho, Isso. desculpa. Só um pouquinho, falando um pouquinho, e a estratégia que a gente usou para tudo isso foi trabalhar num conceito de SaaS, Service as a Service. A gente preferiu centralizar a solução e fazer com que os times só instrumentassem as suas aplicações e mandassem para o respectivo endpoint. A gente não adotou a estratégia de instalar agents, de instalar soluções nos respectivos clusters. A gente não quis. Um dos pontos principais que a gente
adotou é dar menos trabalho para os times e, consequentemente, também menos trabalho para a gente, operacionalmente falando. E seria insano a gente distribuir tudo isso para mais de 500 aplicações, né? A gente não tem, não, não tem nem porquê, né? E tem muitas soluções, vendors pagos que trabalham nesse modelo SaaS, faz a instrumentação na própria aplicação e manda esses dados para um respectivo endpoint. Então a gente também fez essa adoção e por isso que em 2 meses mais de 300 aplicações começaram a ser utilizadas, né? Mais de 300 aplicações começaram a utilizar o nosso sistema e tudo isso daí roda dentro da Magalu Cloud. Estamos nos minutos finais aqui, vou dar uma agilizada. Do lado esquerdo ali, se vocês entrarem no portal da Magalu Cloud, na parte de documentação, vocês já vão ver documentação de uma série de soluções. Nem todas elas estão disponíveis em GA para todos os clientes. Do lado direito é uma tela das opções que a gente enxerga dentro de casa, porque nós estamos ali usando as soluções e testando, evoluindo elas. Em algum momento elas vão ser abertas para o público, mas já tem documentação disponível, já tem um CLI disponível para vocês interagirem, igual funciona o CLI de outras clouds, já tem o Terraform que vocês podem usar para subir as infraestruturas. Então, por exemplo, o cluster Kubernetes, a gente já usa dentro de casa já faz um tempo, antes dele ser lançado oficialmente a público, a gente já vem usando e calibrando ele dentro de casa, dentre diversas outras soluções. Bom, pessoal, aí está o QR Code das nossas redes sociais, né, tanto da Magalu Cloud quanto do Luiza Labs, que é a unidade de tecnologia do Magazine. E rede social do Magazine Luiza e alguns conteúdos, né? O Cabeça de Lab tem alguns podcasts bem interessantes lá. Eu e o Thiago, a gente pôde participar de alguns. É, é, é isso. A gente não sabe como é que funciona aqui, esquemas de perguntas mais fáceis, por favor. Não sei se a gente olha no chat, se a gente responde ao vivo. Tem aqui um Q&A que tem algumas perguntas. Se o pessoal mandou no chat também, vocês podem responder. Enquanto isso, pessoal, eu vou já deixando aqui aberto o Kahoot. Enquanto eles vão respondendo as perguntas, vocês já vão entrando no Kahoot aqui, beleza? Eu acho que por conta do tempo, até eu achar aqui, se tiver no jeito, Aline, se quiser mandar alguma pergunta, a gente tem poucos minutos aqui, né? Ó, se você quiser olhar aqui embaixo na barra de ferramentas, tá Q&A. Posso mandar aqui no chat. Eu vou copiar e mandar aqui no chat Q&A. também. Ó, eu copiei e mandei aqui no chat também. Bom, vamos lá. Como disse anteriormente, sobre a visibilidade dos traces e métricas através de uma ferramenta e de logs através de uma outra ferramenta, como vocês lidam com a correlação dos pilares, log, traces, métricas, dentro de contexto para um troubleshooting certeiro? Acho que a questão é em cima de correlação disso, né? Quer falar alguma coisa aí, Thiagão? Posso puxar aqui? Pode ir lá, eu complemento. Nós temos da ferramenta de visualização do Grafana aqui métricas de toda a infraestrutura, de onde essas aplicações rodam. E a gente tem também as métricas de negócio, que elas são processadas ali, entra via OpenTelemetry, tanto da geração da sede métrica em cima dos traces, como geração de métricas customizadas. Então, a gente tem dashboards que foram construídos especificamente da solução de telemetria aqui de negócio. Só que os times têm também a possibilidade de unir esses dashboards com outros dashes que eles possuem. Então, eles não podem usar o dash default nosso, como eles podem importar isso dentro de um painel específico deles e fazer toda essa correlação ali, dashes um do lado do outro, fazer um esquema de semáforo, né?
Então, é possível e é bem customizável fazer essa correlação, tá? Tem mais uma aqui, deixa eu achar para mandar para vocês. Mandando aqui no chat. Magalu já é aberta para o público? Existe algum meio de teste, tipo conta trial sem custo? No caso da conta trial sem custo, não, você teria que ter os créditos, mas ela já está aberta sim para o público. Você tem aberta para o público ali a parte de bucket e o Turia, né, que é a nossa solução para IAM, controle de acesso e tudo mais. Essas outras soluções elas estão sendo usadas por algumas empresas. A gente tem empresas parceiras que estão fazendo um processo de migração, então tem todo um acompanhamento. Em algum momento elas vão ser abertas para o público, mas antes disso a gente abre dentro de casa, faz diversos testes, vai calibrando as soluções até ela ser robusta ali o suficiente para ser lançada para o público, tá? Correlação, a última pergunta aqui, como são feitas as correlações de logs, traces no ambiente de vocês? Ficam do lado do código ou do lado dos Helm charts? Olha, se eu entendi bem, questão de Helm charts, a ferramenta em si, a solução, ela é usado o Helm chart para poder instalar ela, da mesma forma as aplicações têm um Helm chart padrão que elas usam para poder ser, ser feito o deploy nos clusters produtivos, né? Mas a correlação, ela é bem em cima do nosso back-end de trace e de métricas, né? Então a gente tem o Grafana com N data sources, então você tem o data source dos traces, você tem o data source das métricas de negócio e o data source das métricas de infraestrutura. Então você brinca ali com os dashboards e faz a correlação entre eles ali visualmente. E também na plataforma de logs, a plataforma de logs é uma plataforma um pouco separada, mas também é possível fazer essa correlação em cima de traces, né? Um determinado trecho ali, um ID, você consegue pesquisar na plataforma de logs. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem. Vocês poderiam compartilhar os guidelines para orientação dos times de desenvolvimento utilizarem a telemetria. A gente pode ver aqui como é que faz, se a gente poderia compartilhar ou não, é um documento interno, mas a gente pode compartilhar alguns caminhos ali para vocês montarem esse guideline. Acho que seria possível a gente elaborar um material assim para passar para vocês. E é bem assim, continuando, o guideline ele é muito específico de cada necessidade, né? Por exemplo, a gente focou o guideline em autoinstrumentação. Literalmente é você pegar, por exemplo, uma aplicação Python. Como instrumenta uma aplicação Python com OpenTelemetry? Tanto de uma forma instrumentação automática, quanto uma instrumentação manual. Esse passo a passo, importa lib, importa ou algumas libs, instancia algo. Então, assim, realmente esse passo a passo mesmo. A guideline, ela é muito específica, por exemplo, quando a gente criou, muito específica das nossas aplicações aqui. Por mais que a gente possa vir a compartilhar tudo, de novo, né? Acho que é muito importante frisar, receitas de bolo, assim, é muito importante entender o conceito e qual que é a necessidade. Então, por exemplo, nós aqui, o nosso foco, como tinha um período muito curto de tempo, a gente focou numa instrumentação automática. Então, a gente criou um passo a passo dessa instrumentação. Então, importa libs, altera
alguma coisa no código, cria algumas variáveis de ambiente. Talvez isso seria mais interessante vocês entenderem do que realmente dar um exemplo em si, do que compartilhar essa guideline. Acho que pensa assim, se um desenvolvedor ou uma desenvolvedora precisar instrumentar a aplicação aí dentro da sua empresa, né? Ela vai instrumentar uma aplicação com Pentelemetry. O que ela precisa fazer? Quais são os passos a passo? É isso.